custo de manejo, porque o animal vai à procura do próprio alimento. Eu posso, inclusive, fazer piquete, né, fazendo roteamento de área de pastagem, né? Eu planto gramínea numa área, o animal vai lá e pasta, né? No próximo bimestre eu transfiro ele de campo e assim ele vai encontrando um campo sempre com pasto de muito boa qualidade, né? Evita, né, o sobrepastoreio de determinadas áreas que danifica o solo e prejudica a qualidade do capim, das gramíneas. Então o custo de manejo aqui é muito menor. No entanto, a engorda é uma engorda mais lenta. Portanto, o nível, né, de produtividade, em tese, é menor. E o animal, né, ele fica mais sujeito a doenças ou a quedas. Então, doenças que podem ser transmitidas, por exemplo, por carrapato, são muito mais comuns quando o gado é solto do que quando o gado é por confinamento. Não é que não ocorra no gado com confinamento, mas ele é mais comum quando o animal está solto. Então, algumas parasitoses, né, são mais comuns quando o animal é no gado extensivo, mas o custo de manejo, ele compensa muito. E a Europa gosta muito desse tipo de carne, né, porque é o chamado boi verde. Eu não estou dando outro alimento que ele não se alimentaria normalmente como herbívoro, né, no meio natural. Então, nós temos aí dois grandes sistemas. Esse sistema aqui é o sistema mais utilizado no nosso país, embora, por exemplo, para suíno ou para aves, o sistema intensivo seja o mais utilizado. Bacana? Para caprino e para gado bovino, bubalino, dentre outros, o gado é um gado solto. Então, apagando aqui, para a gente rever lá o que acabamos de falar. Então, o que nós temos, né? Nós podemos pensar numa agropecuária intensiva. Ela vai apresentar elevados índices de produtividade e rentabilidade, atende ao mercado interno e externo, faz o uso intensivo de máquina e insumo químico, como adubo e pesticida. A biotecnologia permite a seleção, né, de sementes, o desenvolvimento de transgênicos, a seleção genética de animais e por aí vai. Preparo do solo com engenheiro agrônomo, né, me permite também ter um nível de produção e produtividade mais elevada. Técnica de irrigação, animais são confinados com alimentação controlada e balanceada, né, e, portanto, isso gera um nível de produção e produtividade maior, mas o custo de manejo também o é. É muito comum no Brasil o uso de ração animal para o gado com um alimento transgênico, soja e milho. O transgênico, ele é uma grande polêmica no Brasil e no mundo. Então, vamos explicar por quê. Vamos colocar aqui, né, a questão do transgênico. Vantagem. Nós temos mais produção e mais produtividade, e nós temos muitas vezes uma semente mais resistente a pragas. Opa, agindo aqui. Então, pessoal, quais são as vantagens do transgênico, né? Primeiro, o aumento de produção e produtividade. E isso se dá, basicamente, porque a semente produzida para transgênico no Brasil, ela é, via de regra, mais resistente a pragas. Mas, no entanto, existem algumas desvantagens que a gente precisa entender quais são, né? Então, vamos apagar aqui para a gente botar no quadro para você, né? Nós temos lá um outro elemento
que são as desvantagens. Quais são as desvantagens, pessoal? A primeira desvantagem, né, clara, evidente, né, é o custo das sementes. Via de regra, elas têm um custo mais elevado para o produtor, porque normalmente o produtor no Brasil, ele separa parte da produção anterior para servir de semente para a próxima plantação. Só que, né, quando eu estou utilizando o transgênico, eu não posso fazer isso, porque via de regra, né, essa semente é uma semente não germinativa. O que significa dizer isso, professor? É que em laboratório, as empresas que vendem a semente, elas alteram a característica genômica da planta para que ela não germine. E, portanto, se eu pegar parte da minha produção, que foi produzida, por exemplo, com milho transgênico, para utilizar como semente para a próxima plantação, ela não vai germinar, eu não vou conseguir produzir. E, com isso, há um aumento da dependência do produtor em relação à empresa produtora da semente. Então, isso aqui aumenta a dependência do produtor rural em relação à empresa fabricante da semente. Então, há um custo das sementes, a semente é não germinativa, eu tenho mais dependência, né, do produtor rural. Existe uma questão que é uma preocupação, vamos colocar aqui, que ainda não se confirmou como uma realidade. Essa preocupação, né, é de uma possível perda das características do alimento, porque eu estou alterando a característica genômica dela, e há uma preocupação em relação à saúde humana. Então, vamos lá. Primeira preocupação, perda das características do alimento, das características genômicas desse alimento, né? Por que acontece isso, né? Porque eu estou alterando a característica genotípica desse alimento. Então, alguns especialistas dizem que eu posso manipular tantas vezes, né, determinada semente de soja, que a variedade soja pode não mais, né, se encontrar como ela era no meio natural. Então, eu tenho uma perda genômica dessa planta, né, perda de uma característica genotípica dessa planta. Há uma outra preocupação em relação à saúde humana. Nós temos aí 40 anos de pesquisa na área de transgênico, sem nenhuma grande demonstração de problemas, né, para a saúde humana causada do consumo desse tipo de alimento. Porém, né, isso é considerado por alguns especialistas e ambientalistas como um prazo muito curto para saber ainda se há algum impacto sobre a saúde de seres humanos. Portanto, o transgênico aí com vantagem e desvantagem. Beleza? Vamos apagar aqui para fazermos a nossa revisão. Então, pessoal, o que nós temos, né? Os transgênicos podem aumentar a produção de alimentos, inclusive fornecendo fontes nutricionais mais baratas à população mundial. Embora o problema da fome hoje não seja relacionado à falta de alimentos. O problema da fome no Brasil e no mundo é a má distribuição de renda. Tudo bem? O mundo produz 20% mais alimento do que ele consome. Tem o potencial de acabar com problemas relativos à desnutrição, a produção pode ser mais econômica, já que podem ser desenvolvidos organismos mais resistentes e duráveis. As plantações de vegetais transgênicos podem requerer menor quantidade de agroquímico, agrodefensivo, água e máquina agrícola.
a criação de organismos capazes de produzir substâncias úteis à saúde humana, como, por exemplo, vitamina, anticorpos e remédios, organismos com tolerância à pressão biótica e abiótica e possibilidade de uso de terras improdutivas com alto teor de sal, com poucos nutrientes, já que o transgênico eu posso manipulá-lo para que ele seja mais resistente a esse tipo de cenário. Então, quais são os argumentos contrários aos transgênicos, né? A produção de produtos transgênicos não resolveria a fome no mundo, uma vez que a fome é um problema de ordem socioeconômica, política e de desperdício de alimento. É a má distribuição de renda e o desperdício de alimento. A produtividade e o lucro ficam abaixo das expectativas. Os produtores de alimentos transgênicos ficam reféns dos fornecedores de sementes, uma vez que todos os anos, no momento do plantio, o agricultor precisa comprar novas sementes, já que elas são estéreis. Os transgênicos podem se espalhar e acabar com a biodiversidade, pois o cruzamento com outras plantas poderia transferir genes resistentes a herbicidas e assim as superpestes surgiriam. Os países que adotam a produção de transgênicos podem perder mercados consumidores importantes, como o europeu, que é bastante exigente e, via de regra, não compra produto transgênico. Tá? A agropecuária extensiva, baixos investimentos e baixa produtividade, uso de ferramenta primitiva de técnica arcaica, dentre elas o desmatamento e a queimada. No Brasil, a agricultura de subsistência, o itinerante, a agricultura familiar, muitas vezes se utiliza dessa tecnologia, provocando, por vezes, a degradação dos solos e a criação de gado de forma extensiva. Ela tem uma vantagem, que o custo de manejo é mais barato, o gado, né, tem um alimento farto no nosso país, porém, sujeita mais esse animal à presença de pragas, parasitoses, né, quebra de patas, né, e outras mais, que pode ser uma perda para o produtor. Então, gêneros agrícolas para as culturas alimentares, vezes gêneros agrícolas para a exportação industrial. Por um lado, né, o gênero de cultura alimentar, por exemplo, como arroz e feijão, se manteve nos últimos anos no Brasil praticamente estacionado, enquanto a cultura do milho e a da soja ou do algodão, voltada para o setor industrial, cresceu exponencialmente a área cultivada, a produção e a produtividade. Então a ONU ressalta que há de se ter uma preocupação com a produção de gêneros de culturas alimentares para alimentação humana e não simplesmente com produtos alimentícios, né, que gera divisas para o país via exportação, né? Essa é uma preocupação aí grave, né, no mundo como um todo. Via de regra, a agricultura tradicional do pequeno produtor produz gêneros alimentícios e da grande pecuária moderna, né, vai produzir para o mercado externo. E isso provoca concentração fundiária e de renda. Beleza? Bom, por falar em concentração fundiária, né, e de renda, é preciso a gente entender a concentração fundiária no nosso país. Então vamos puxar aqui o nosso quadro em branco de novo. Então, pessoal, vamos falar aqui de concentração fundiária. É preciso que você entenda, pessoal, que muitas vezes a mídia e parte dos produtores agropecuários, eles gostam de vender a ideia do chamado self-made man. É uma ideia que vem dos Estados Unidos, o self-made man, como aquela ideia de que o cara, né, é um cara que partiu de uma condição de pobreza, de uma condição adversa, né, e que com muita luta adquiriu a terra, comprou mais terras, grande produtividade, e aí se tornou um grande produtor. Via de regra, não é isso que ocorre no nosso país. O modelo no Brasil, historicamente, concentrou terra na mão de poucos. Basicamente, num primeiro momento, o clero da Igreja Católica,
a oligarquia rural, a burguesia urbana e os nobres. A gente vai ver como é que isso funcionou com o tempo, né? Então, primeiro a gente precisa lembrar que mais ou menos aí de 1500 até 1822, portanto, durante o período em que o Brasil foi colônia, né, no Brasil funcionava o sistema de donativo de glebas, ou seja, de pedaços de terra. Quem é que ganhava terra no Brasil? Como todas as terras pertenciam teoricamente a Portugal, ganhava terra no Brasil os nobres, o clero, representado pela Igreja Católica, a burguesia urbana e a oligarquia rural. Então, no Brasil, a concentração de terra na mão de poucos e, portanto, de renda, vem do início do Brasil colônia. Só ganhava o sistema de donativo e sesmaria de terras no Brasil quem era membro da igreja, quem era membro da nobreza, da oligarquia rural ou da burguesia urbana de Portugal. A terra foi distribuída entre esses. Quando o Brasil alcança a independência, em 1822, foi promulgada uma lei chamada Lei de Livre Ocupação de Terras Devolutas. Pessoal, o que é uma terra devoluta? É uma terra que pertence ao Estado ou que não tem dono conhecido. Então, em 1822, o Brasil proclama uma lei chamada Lei de Livre Ocupação de Terra Devoluta. Toda terra devoluta, que pertencia ao Estado, ou que não tinha dono conhecido, que fosse cultivada durante 5 anos, o dono, o ocupante dessa terra, poderia reclamar o título de propriedade. Qual é o problema? É que a maioria das terras devolutas eram terras longe dos grandes áreas de concentração urbana e de concentração demográfica. E aí a população negra era escrava, lembra que a libertação só acontece em 1888 e, portanto, o negro não podia ter acesso à terra porque era escravo, e a população branca pobre não tinha dinheiro para se adentrar ao interior do país e produzir numa terra devoluta. Resultado, essa lei aqui foi uma lei inócua que não conseguiu produzir reforma agrária no Brasil. No entanto, essa lei vai mudar. Vamos apagar ela aqui. A gente sabe que em 1850, a Inglaterra pressionava o Brasil pela libertação dos escravos. Porque no dia que o negro fosse liberto, ele representaria mercado consumidor para os produtos que eram comprados da própria Inglaterra. Então, o Brasil, em 1850, lança uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro para o nosso país. A consequência disso é que a quantidade de negros disponíveis para a agricultura começou a cair. E aí o Brasil vai começar uma campanha para trazer o imigrante branco de origem europeia para trabalhar no Brasil como mão de obra barata. Vão chegar levas de italianos, alemães, suíços, espanhóis e outros povos na sequência. Só que aí a lei que vigorava era a lei de livre ocupação de terra devoluta. E o medo da oligarquia rural é que os italianos, por exemplo, chegassem ao Brasil e não fossem trabalhar na cafeicultura, mas fossem se adentrar no interior do país, desbravando zona de terra devoluta, e, portanto, representando de novo uma escassez de mão de obra para a oligarquia. O que se faz nessa condição no Brasil? Muda-se a lei. Em 1850, no mesmo ano, o Brasil lança lá a chamada Lei de Terras, que coloca que, a partir de agora, toda terra devoluta seria uma terra vendida
valor deveria ser pago à vista e por valor acima do mercado. De forma que o imigrante que chegasse no Brasil não tivesse recursos para comprar essa terra e, portanto, tivesse que trabalhar como mão de obra barata para a cafeicultura brasileira e para a pecuária e para outros setores. Então, observe que, de novo, na lei de terras, eu tenho uma nova concentração fundiária no nosso país. E de lá para cá, pessoal, nada mudou de muito significativo. Nós só vamos começar a ouvir falar de reforma agrária para valer com a redemocratização a partir de 1988. Perdão, de 85 e a Constituição de 88. A partir de 1985, portanto, pós-ditadura militar, e, sobretudo, com a Constituição de 1988, a Constituição Federal de 88, é que o Brasil vai começar um projeto de reforma agrária. Essa reforma agrária, ainda muito incipiente, não é na quantidade que nós precisaríamos e gostaríamos, e não é com a qualidade que nós gostaríamos, porque muitas vezes eu faço a distribuição de terra, mas eu não crio estrada para escoamento da produção, não tem saneamento básico, portanto, água potável, tratada, encanada, distribuída, esgotamento sanitário e lixo urbano, não há educação para as crianças, não há saúde, não há apoio agrotécnico, não há financiamento, enfim, você simplesmente distribui a terra para uma população muito pobre, que vai ter lá uma agricultura que não vai conseguir alimentar o núcleo familiar e, via de regra, essa população abandona o campo, vende ilegalmente essa terra porque não consegue se manter sobre ela. Então, na realidade, eu não preciso simplesmente de uma reforma agrária. Eu preciso de uma reforma agrária com técnicas agrícolas, financiamento, seguro safra, que seja dado a essas famílias, sem a qual essas famílias, mais cedo ou mais tarde, vão abandonar o campo. Bacana? Vamos ver então a questão no Brasil. Então, pessoal, o que nós temos, Nós temos que a estrutura fundiária corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo território, de acordo com cada tamanho. A distribuição da terra no Brasil é um produto histórico, data do período colonial, com a criação das capitanias hereditárias e das seis-marias. Caracteriza-se por uma estrutura fundiária altamente concentradora, onde a minoria da população detém as maiores e melhores terras no Brasil. A desigualdade estrutural fundiária brasileira configura-se como um dos principais problemas do meio rural no Brasil. Com base nesse conceito de módulo rural, o Estatuto da Terra dividiu os imóveis rurais brasileiros em 3 categorias. O minifúndio, que corresponde a toda propriedade inferior ao módulo rural. Lembrando, o que é módulo rural? Tamanho mínimo de terra para garantir a sobrevivência de uma família de 4 pessoas, definido regionalmente por características de solo, clima e relevo. Então, minifúndio, toda propriedade inferior ao módulo, fixado para a região em que se localiza e para o tipo de exploração que nela ocorre. Os minifúndios possuem quase sempre menos de 50 hectares de sua extensão, embora a média seja de 20 hectares. Cada hectare, só lembrando, é igual a 10 mil metros quadrados. A empresa rural são os imóveis explorados de forma econômica racional, em que no máximo chega a 600 módulos rurais. A média dessa empresa rural, do agronegócio, é de 221 hectares. E o latifúndio por exploração, o imóvel que tendo dimensões entre 1 e 600 módulos rurais, que seja mantido inexplorado. Por que o cara tem uma terra que ele não explora?
porque ele está aguardando a valorização, né, rural da terra para vendê-la e loteá-la no momento seguinte. A Constituição brasileira só permite a reforma agrária nessa terra, que é uma terra não explorada, né, e, portanto, né, é latifúndio por exploração. O latifúndio por dimensão são todos os imóveis explorados ou não, de forma econômica, com uma área de no máximo 600 módulos rurais. Possui dimensão aí superior a 600 módulos. E aí, um dos grandes problemas agrários do nosso país é justamente a estrutura de divisão da terra, né? A estrutura fundiária, de um lado, tem lá grandes latifúndios que monopolizam boa parte das áreas rurais, e do outro lado, o pequeno produtor rural, né, tentando lá tirar o sustento da terra e vendendo o excedente produzido, normalmente no mercado local, mas que, repito, representa mais de 67% da produção de gêneros alimentícios da cesta básica brasileira. Então, a reforma agrária no Brasil, ela é vista como um caminho para melhorar as relações de trabalho, minimizar os conflitos no meio rural e diminuir a desigualdade social no nosso país, né? Consiste na adoção de medidas para melhorar a distribuição da terra, promovendo justiça e criando melhores condições de vida para o trabalhador rural. Lembrando que só a reforma agrária não é suficiente. Ela deve incluir o apoio técnico, engenheiro agrônomo, médico veterinário, técnico agrícola, técnico pecuário, infraestrutura, né, de estocagem da produção, saúde, educação, estrada de rodagem, telefonia, iluminação rural, sistema de armazenamento, dentre outros aspectos, porque senão o trabalhador que ganha a terra abandona o campo. Tudo bem? Dito isso, a gente precisa aqui, pessoal, entender como é que se dão as relações de trabalho no nosso país. Então, vamos puxar aqui, né, para a gente tentar entender. Então, nós temos o que nós chamamos de agentes do campo. Muitas vezes, você vai encontrar a expressão atores do campo. Nós estamos falando de absolutamente a mesma coisa, tudo bem? Nós temos um primeiro elemento que nós chamamos de parceiro, também conhecido como meeiro ou arrendatário. Pessoal, quem é o parceiro meeiro arrendatário? É aquele que, abre aspas, aluga a propriedade de um grande produtor, podendo pagar esse grande produtor por esse aluguel da terra de duas formas. A primeira e mais tradicional é pagar com metade da produção. Por isso o termo meeiro, que significa meio a meio, né? A outra possibilidade é eu pagar em dinheiro. Bom, qual é a vantagem de um, qual é a vantagem de outro e a respectiva desvantagem? Primeiro, quando eu pago com parte da produção, se a produção for muito boa, todo o trabalho ficou com o agricultor e ele está dando metade da produção para o dono da terra. E isso acaba sendo uma relação injusta. Por um outro lado, se o plantio foi ruim, abre aspas, ele vai dividir esse prejuízo com o dono da terra, porque daí a parte do dono da terra também será menor. Por um outro lado, se ele paga em dinheiro, se ele tem uma safra boa, pagar em dinheiro é melhor, porque ele já combinou o valor previamente, e o excedente é lucro dele. Porém, se ele tiver prejuízo com a plantação, vai ser um problema, porque ele teve prejuízo e ainda terá que pagar o dono da terra. Então, a primeira figura no campo é o parceiro meeiro ou arrendatário. A segunda figura do campo é o chamado boia fria, também conhecido como corumbá no centro-oeste, também conhecido no Brasil como peão. O boia fria
Ou ele é um minifundiário, um dono de uma pequena extensão de terra, ou ele é um sem terra. Então ele vende a sua força de trabalho para o grande produtor. Via de regra, é um trabalhador, né, diarista, ele trabalha por contrato diário. Via de regra, não há vínculo empregatício, o empregador não assina sua carteira, não faz contrato temporário, não paga direito trabalhista. Esse trabalhador tem jornadas extenuantes de trabalho, não tem o equipamento de proteção individual para o seu trabalho, como bota, óculos, capacete, macacão. As condições sanitárias, né, normalmente são condições muito ruins, de alimentação também. Muitas vezes a morte de trabalhadores por exaustão no campo e muitas vezes se dá uma relação quase que de escravidão, né, uma escravidão contemporânea desses trabalhadores. Eu tenho uma outra figura que é a figura do grileiro. O grileiro é aquele que falsifica o título de propriedade da terra, tudo bem, e revende para outrem. Ele ocupa uma terra devoluta, uma terra que não tem dono definido ou que pertence ao Estado, e aí vai lá e vende essa terra para outrem. É um criminoso, né? Esse é o grileiro. Nós temos uma outra figura que é o gato. Quem é o gato? É o agenciador de mão de obra para o grande latifundiário. Porque normalmente o latifundiário, como ele não assina a carteira, as condições de trabalho são aviltantes, sanitárias, de alimentação, de moradia, de trabalho, né? O vínculo empregatício não é estabelecido, isso é uma ilegalidade, né, diante da consolidação das leis do trabalho no Brasil. E aí, para fugir da fiscalização, o latifundiário muitas vezes contrata o gato. O gato é um agenciador de mão de obra que contrata os trabalhadores. Quando a fiscalização do Ministério do Trabalho bate, o gato, miau, some. E aí o latifundiário diz que ele não tem nada a ver com os trabalhadores, porque ele contratou o gato é que contratou o trabalhador. Se o Ministério Público não conseguir provar que havia um conluio, né, entre o produtor, né, e o gato para lesar o direito trabalhista do trabalhador, na imensa maioria das vezes, esse trabalhador fica lesado nos seus direitos. Beleza? Nós temos uma outra figura, que é a figura, então, do latifundiário, que é aquele que é dono de uma grande extensão de terra rural. E, finalmente, a figura... A figura do minifundiário, que é aquele que é dono de uma pequena extensão de terra, normalmente inferior ao módulo rural. Bacana? Vamos revisar isso aqui? Então, vamos apagar o nosso quadro para a gente revisar cada um desses conteúdos. Então, vamos lá. Parceiro, o pagamento é realizado em espécie pelo uso da terra por meio de cota entre o parceiro e o proprietário. O camponês é uma mão de obra familiar, um pequeno proprietário de subsistência, também muitas vezes chamado de minifundiário. O arrendatário é o trabalhador que aluga terras do proprietário mediante o pagamento em espécie, em produto ou na prestação de serviço. O boia-fria, corumbá, peão é o trabalhador sem terra ou minifundiário que vende a sua força de trabalho para o grande produtor, né? Nós temos lá o assalariado permanente, né, que é aquele trabalhador com vínculo empregatício que vende a sua força de trabalho para o grande produtor com todos os direitos trabalhistas. Nós temos a figura do poceiro, que foi algo que a gente não falou. O poceiro é aquele trabalhador rural sem terra que invade uma terra devoluta para pressionar o governo na luta pela reforma agrária. Normalmente o poceiro, ele pressiona através dos movimentos sociais de trabalhadores sem terra,
como o MST, o Movimento Sem Terra, o MLST, o Movimento de Libertação dos Sem Terra, a Via Campesina, né, e por aí vai. Eu tenho o grileiro, né, que é aquele que invade terra devoluta, falsifica o título de propriedade da terra para expandir a sua área de cultivo ou de criação de animais ou vender a terra para outrem. O jagunço, que são aqueles contratados, né, para policiar, né, a área da plantação e que muitas vezes, né, com uso indevido, né, de armas de coação física, moral, né, impede que os trabalhadores saiam da propriedade, configurando uma escravidão, né, contemporânea. E a semi-escravidão, né, o trabalho infanto-juvenil e a escravidão por dívida no campo, onde o trabalhador é impedido de deixar a propriedade se ele não ressarcir o produtor com as despesas de deslocamento para a área de produção, de alimentação e de moradia que ele teve lá, né, condição, obviamente, aviltante, né. Nós temos ainda, pessoal, atividades extrativistas no nosso país, né? E aí o grande destaque é o minério de ferro, né? Mas nós temos outros, né? Ouro, zinco, cobre, manganês, né? O minério de ferro como destaque. Petróleo, o Brasil descobriu recentemente o pré-sal, que é a mais importante descoberta, né, de petróleo do mundo dos últimos 30 anos. Nós temos o látex da seringueira, nós temos a cera da carnaúba, nós temos o babaçu, né, enfim, o Brasil tem uma série de extrativismos, né, que nós praticamos no nosso país, que pode ser a lã da ovelha, perdão, pode ser o látex da seringueira ou do caucho, pode ser a mineração com petróleo, gás, ou ainda com minério de ferro, ouro, zinco, prata, manganês e por aí vai. O Brasil é muito rico no extrativismo, sobretudo no extrativismo mineral. O Brasil tem grande produção de minério voltado para o mercado externo e para abastecer o mercado doméstico. O extrativismo vegetal não tem essa relevância toda, embora eu tenha lá o látex da seringueira, a cera da carnaúba, eu tenho o óleo de dendê. Eu posso pensar lá, né, no extrativismo de madeira para a indústria de movelaria e construção civil e, em menor escala ainda, o extrativismo animal, como, por exemplo, a lã da ovelha. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos encerrando essa nossa aula por aqui. Eu quero desejar a todos vocês um grandíssimo abraço e até uma próxima aula. Até lá!